a explosão das apostas esportivas e seus esquemas de manipulação de resultados. Apesar de ser um fato mais recente, tem um poder avassalador essa questão das bets, não apenas sobre o futebol, mas atinge diretamente milhões, dezenas de milhões de famílias que já estão, muitas delas, destruídas por causa do vício no jogo de azar. O nome está dizendo, jogo de azar. A situação está tão séria nessa questão da jogatina que chegou ao ponto, tivemos esse ano já 2 CPIs. Uma nós estamos tendo, o senador Exalci participa, CPI das bets, outra eu participei como vice-presidente, a CPI das apostas, da manipulação das apostas, que é algo que você não sabe hoje, você está assistindo um futebol ou teatro, tudo combinado ali. E é o advento das apostas que potencializou essas aberrações que está matando a galinha dos ovos de ouro do futebol brasileiro, que é um grande patrimônio nosso. Mas, senhor presidente, uma dessas CPIs é para investigar a manipulação de resultados, né, que nós tivemos. Foi a explosão de apostas que gerou um ambiente favorável à corrupção. Dentre tantos jogadores já indiciados e condenados no mundo todo, chegou ao ponto de envolver até atletas da seleção brasileira, como foi o caso de Lucas Paquetá e do Bruno Henrique, que nós aprovamos requerimentos, meus inclusive, na CPI, e não foram chamados. A CPI acabou com essa falha, dentre tantas outras, com um deputado que teria cobrado 35 milhões em propina para avançar, aprovar esse projeto, e coincidentemente ele foi aprovado das bets, e não foi chamado para a CPI, apesar do requerimento meu. E esses jogadores, mesmo com o requerimento aprovado, não foi chamado. E a CBF, já mostrando as más intenções, manteve esse atleta, Lucas Paquetá, na concentração durante a Copa América. Olha que nível nós chegamos, com todos os indícios na Inglaterra mostrando o envolvimento do jogador. Mas a CBF passou pano. Há outra CPI específica para investigar a praga das bets. Está tudo completamente relacionado. E não adianta só apurar seus abusos. Já passou da hora dessa casa proibir, pelo menos, as terríveis propagandas enganosas que promovem o vício que está devastando famílias inteiras. Inclusive tem projeto meu para acabar com a questão, como cigarro, não se pode fazer propaganda, pelo menos na bet imediatamente não poderia. Se a gente tiver um pingo de dignidade, nós temos o dever de aprovar por unanimidade para barrar essas propagandas. Deveria acabar com o jogo, acabar com essas casas de apostas que já estão dando endividamento em massa, problema grave. Não podemos esquecer o caso do deputado Felipe Carreiras, na base do governo, que teria pedido 35 milhões de reais de propina para blindar os interesses gananciosos dos jogos de azar, dessas casas de apostas. Inclusive eu denunciei na PGR, está lá, senhor Bonet. Cadê o retorno com relação a essa denúncia? Mas os problemas relacionados ao mundo do futebol não param por aí. Eu quero aqui ressaltar as principais razões que me levaram a iniciar a coleta de assinaturas para a nova CPI, investigar as graves denúncias de desvios na CBF. Além de tudo que já foi exposto, inclusive por mim nessa tribuna, e na matéria de jornalismo investigativo de 9 páginas pela revista Piauí, tem um fato adicional que aumenta ainda mais o escândalo. O presidente Edinaldo Rodrigues, a presidência dele vem sendo marcada por desvios de toda a ordem. Depois de passar por um ataque, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pelo seu afastamento da presidência da Confederação. Mas a questão chegou aonde? No STF. Que tem a ver? Zero, mas chegou no STF. Daqui a pouco, briga de condomínio vai chegar no STF. Em forma de um pedido de liminar feito pelo PC do B. Atenção, senador Plínio Valério. Por sorteio, o processo foi destinado ao ministro André Mendonça, que em dezembro de 2023 negou completamente o pedido de liminar a favor de Edinaldo. Parabéns, ministro André Mendonça. Temos que ressaltar que ele foi coerente. Mas pasmem, senhoras e senhores, um ano depois, em 2024, foi feito um recurso para a reanálise do pedido da liminar. E pelo regimento interno do STF, nesses casos a questão é encaminhada para o mesmo ministro. Sempre foi assim, todo dia é assim. A gente vê. Negou a liminar, deu a liminar, qualquer coisa que chegue a respeito vai para o mesmo ministro, mas não. E eu quero dizer aqui, por uma razão muito óbvia de economia processual, que tramitam no Supremo cerca de 20 mil processos, mas dessa vez não foi para o mesmo ministro. O que é que fez o presidente Luiz Roberto Barroso? Ele, Luiz Roberto Barroso, que estava um dia desse cantando aí
enquanto o Brasil pega fogo, ele fazendo karaokê. No Brasil é rindo, debochando da nossa cara. É isso que transparece. Eu quero ver, senador Pinho, ele está indo agora nessa comitiva com Lula, lá para Roma, para a despedida do Papa. Eu quero saber se um líder religioso que ele vai homenagear, que ele está lá, se ele vai falar sobre os presos políticos. Como é a cara que chega dos presos políticos do STF que o Brasil tem para um evento religioso como esse. Olha a incoerência. Mas para encerrar, senhor presidente, assim como foi um dos protagonistas da aberração jurídica que, em 2022, permitiu a saída de Lula da cadeia para ser novamente presidente do Brasil, Barroso promove agora outro malabarismo para que a liminar da CBF pudesse ser julgada por Gilmar Mendes, quando deveria voltar para André Mendonça, que inclusive durante a sessão em plenário declarou que a CBF não resiste a uma investigação. André Mendonça disse isso. CBF não resiste a uma investigação. Olha a gravidade do que está acontecendo. Gilmar concedeu a liminar. Essa talvez seja um dos casos mais vergonhosos de conflito explícito de interesse que exigiria a sua óbvia suspeição. Isso porque foi justamente no meio de toda essa crise com Edinaldo Rodrigues que a CBF promoveu um generoso, entre aspas, contrato com o IDP, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, no valor de 10 milhões de reais. Ocorre que um dos fundadores do IDP é o próprio ministro Gilmar Mendes, e a instituição é atualmente dirigida simplesmente por seu filho. Diante disso, de todas as denúncias que já tratei recentemente aqui nessa tribuna, é que urge aprovarmos a instalação de uma CPI, pois existem claras violações do artigo 50 do Código Civil, da Lei 8.429 de 92, de improbidade administrativa. Além disso, são muitas as infrações trabalhistas e constante abuso de poder econômico, ferindo a Lei 12.259 de 2011. Um minuto mais, senhor presidente, que eu prometo e peço desculpas já aos colegas por ter me excedido aqui. Me perdi, porque é um assunto que me toca profundamente a alma. Perdi com relação ao tempo. Então, senhor presidente, precisamos fazer a nossa parte para o restabelecimento da dignidade da vida pública. Encerro com um profundo pensamento nos deixado há mais de 2.500 anos por Confúcio. Não é o nosso senador Confúcio, também de muita sabedoria que nós temos aqui, a gente sabe, mas Confúcio, 2.500 anos, dizia o seguinte: antes de mais nada, é preciso cuidar do aperfeiçoamento da alma. Isso é conseguido quando o coração busca a verdade e trabalha por sua integridade. Que Deus